Oi, pessoal! Na aula de ciências hoje nós vamos falar um pouco sobre o esqueleto humano. No livro, na página 130, nós podemos observar uma imagem onde as crianças estão praticando algum tipo de esporte. Qual deles você gosta mais? E qual desses esportes exige mais rapidez e mais força? Quais partes internas do corpo nos ajudam a executar esses movimentos necessários em brincadeiras e esportes? Você já parou para pensar nisso? Quando nós vemos a imagem de uma ginasta realizando o contorcionismo, nós podemos perceber a sua flexibilidade. Quando vemos um halterofilista levantando cargas pesadas, nós percebemos a sua força. Quando vemos um atleta maratonista percorrendo 42 quilômetros, podemos perceber a sua resistência. A realização dos movimentos dependem dos ossos e músculos que compõem o nosso corpo. O esqueleto de um bebê recém-nascido é formado por mais de 300 ossos. Durante o desenvolvimento, alguns deles se unem. Por esse motivo, na fase adulta, a pessoa apresenta somente 206 ossos. Entretanto, o esqueleto não é composto apenas de ossos. Uma das partes é formada por cartilagens, que são estruturas flexíveis, mas muito resistentes. As orelhas e a ponta do nariz são exemplos de cartilagem. Na página 132, você pode observar uma imagem com o nome de alguns ossos que compõem o esqueleto humano. Os ossos da cabeça formam o crânio e protegem o cérebro. Os ossos externos, por exemplo, as costelas, formam a caixa torácica, que protegem o coração e os pulmões. A coluna vertebral é formada por vários ossos, as vértebras. O maior osso do nosso esqueleto é o fêmur. A articulação do joelho serve para que possamos exercer alguns movimentos como sentar, abaixar, entre outros movimentos. As mãos e os pés apresentam ossos muito pequenos. O esqueleto exerce outras funções, como, por exemplo, a sustentação do nosso corpo. Sem ele, seríamos um conjunto de tecido mole e seria impossível ficar em pé e andar. Protege também partes importantes e sensíveis. Por exemplo, o cérebro, ele é protegido por um estojo de ossos, que se chama crânio. A medula, nas costas, é protegida por tubo de ossos, seria a coluna. E o coração, por uma caixa de ossos, as costelas. Auxílio aos músculos na movimentação corporal. Os músculos são apoiados nos ossos e essas articulações agem como alavancas, aumentando a força muscular. Ele também faz parte da produção de células sanguíneas. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são produzidos no interior dos ossos, especialmente dos longos, como o fêmur. Na página 133, nós temos alguns exercícios. Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Depois, reescreva corretamente as frases incorretas. Nesse exercício, você vai ler com atenção o que está escrito nas frases. Duas frases estão erradas. Então, você vai descobrir qual delas que é a falsa
e vai escrever novamente ela aqui de maneira correta. No exercício número 2, está pedindo para observar essa imagem e completar a frase utilizando o banco de palavras. O banco de palavras são essas. Continuando. Na página 133, nós podemos observar uma imagem. Você já reparou como as portas dos carros, das casas, dos armários se movimentam? Elas apresentam peças especiais, as dobradiças, que possibilitam sua movimentação com mais facilidade. Algo semelhante acontece com nossos ossos. Eles se unem por meio das dobradiças, denominadas articulações. Nelas também estão presentes as cartilagens, que revestem os ossos para evitar o desgaste. Na imagem ao lado, está representada a articulação do joelho, as partes claras. Elas correspondem às cartilagens que protegem os ossos. O que aconteceria se as cartilagens protetoras das articulações não existissem? Se os joelhos não tivessem as articulações, como nós andaríamos? E quais atividades não conseguiríamos executar? Agora acompanhe a leitura junto com a professora, na página 134. Fraturas. Apesar de serem muito resistentes, os ossos podem se curvar levemente quando uma força é aplicada sobre eles. Nos casos em que essa força é muito intensa, como acontece ao cairmos ou nos acidentarmos, os ossos podem se quebrar, ocasionando as chamadas fraturas. Os ossos fraturados devem ser imobilizados, isto é, não podem se movimentar, para que o machucado não se torne mais grave. Geralmente, a imobilização é feita com gesso. Como o osso é um tecido vivo, a região lesionada se recupera. Depois que você resolver essas atividades, você vai postar ela no portal. É só seguir o roteiro. Combinado? Alguma dúvida? Entre em contato com a professora. Bons estudos e até a próxima. Tchau!